Você já sentiu aquele cansaço que parece não ter motivo? Ou notou que ao subir um lance de escada, o coração dispara como se você estivesse corrido uma maratona? Muitas vezes, a gente acha que isso é só da idade, que faz parte do processo de envelhecer, e acaba ignorando os sinais que o corpo está tentando mandar. O problema é que esse costume de normalizar o cansaço, a falta de fôlego ou até uma leve pressão no peito pode esconder algo bem mais sério: um desgaste silencioso no seu coração. E sabe o que é ainda mais preocupante? Isso pode estar sendo causado por um hábito que parece inofensivo, mas que está presente todos os dias na vida da maioria das pessoas acima dos 60 anos. A verdade é que, com o tempo, vamos entrando num ritmo mais calmo, mais quieto, e tudo bem com isso. O problema é quando essa calmaria vira imobilidade total, quando passamos horas sentados, dia após dia, sem perceber que esse comportamento está exigindo mais do nosso coração do que ele deveria aguentar. Você pode até não sentir dor nem falta de ar agora, mas por dentro, aos poucos, o corpo começa a acumular os efeitos. A circulação desacelera, o sangue se acumula nas extremidades, a oxigenação diminui e o coração precisa trabalhar mais forte para cumprir a função dele. E o mais curioso, isso tudo acontece mesmo se os seus exames estiverem bons. Porque há coisas que não aparecem no papel, mas que o corpo sente e responde. E é sobre isso que vamos conversar agora. Porque existe um único hábito que, se for mantido todos os dias, pode estar impedindo o seu coração de envelhecer com saúde. E é exatamente esse o ponto. Muita gente continua fazendo isso sem nem perceber, como parte da rotina. E justamente por parecer algo pequeno, ninguém fala. Nenhum amigo alerta, nenhum médico enfatiza como deveria. Mas quando você descobre esse ponto de virada e o que ele causa, começa a ver o corpo de outra forma. Começa a perceber que nem todo desconforto é normal e que com pequenas mudanças é possível ganhar mais energia, dormir melhor, reduzir o risco de infarto e, acima de tudo, viver com mais liberdade. Porque se tem uma coisa que o coração pede depois dos 60, é respeito. Respeito em forma de atitude. E a primeira delas começa agora, com um olhar novo sobre aquilo que a gente repete todo dia sem pensar. O que muita gente não percebe é que um dos maiores inimigos do coração depois dos 60 anos está escondido justamente nos momentos em que achamos que estamos descansando. Ficar longos períodos sentados, sem movimentar o corpo, pode parecer algo inofensivo, até necessário depois de um dia agitado, mas com o tempo se transforma em um veneno silencioso para a saúde cardiovascular. E não precisa ser uma pessoa totalmente sedentária para isso acontecer. Basta passar horas seguidas sentado vendo televisão, cochilando em uma poltrona ou mesmo mexendo no celular sem mudar de posição. Esse comportamento constante reduz a velocidade da circulação, faz com que o sangue se acumule nas pernas, aumenta a pressão sobre as veias e obriga o coração a trabalhar mais para manter tudo em ordem. E o pior é que esse esforço extra acontece sem alarde, sem dor, sem nenhum sintoma claro, até que um dia o corpo cobra. Um estudo recente mostrou que adultos acima dos 60 anos, que passam mais de 8 horas por dia sentados, têm risco até 2 vezes maior de desenvolver insuficiência cardíaca, mesmo que façam alguma atividade física em outro momento do dia. Ou seja, o problema não é só a falta de exercícios, mas a permanência prolongada na mesma posição. O corpo humano foi feito para se movimentar, mesmo que em gestos simples. Quando a gente tira isso da rotina, o organismo sente. E para o coração, isso significa trabalhar sob pressão o tempo todo. Um senhor que costumava cochilar todas as tardes por 2 horas, na mesma poltrona, percebeu que começou a ter mais dificuldade para respirar à noite e sentia as pernas mais pesadas ao acordar. Depois que passou a levantar a cada 30 minutos para andar um pouco pela casa, em poucos dias já notava mais disposição e até uma melhora no sono. São atitudes simples, mas que mudam tudo. A boa notícia é que você não precisa parar de assistir seus programas preferidos ou deixar de descansar. Basta incluir pequenos intervalos para movimentar o corpo, mesmo que por poucos minutos. Porque o que está envelhecendo o seu coração não é a idade, é a imobilidade.
E quando você entende isso, abre a porta para uma nova fase, com mais energia, mais vitalidade e, acima de tudo, mais consciência sobre o que realmente faz bem. Agora que você sabe qual é o hábito que prejudica tanto o coração, vamos conversar sobre o que você pode fazer a partir de hoje para mudar isso com atitudes simples e eficazes. Agora que você sabe que ficar muito tempo parado pode ser um grande vilão para o coração, vamos conversar sobre o que realmente pode ser feito. E o melhor, são atitudes simples, que cabem em qualquer rotina, mesmo para quem mora sozinho ou tem limitações físicas. Não precisa ir à academia nem fazer grandes mudanças. Levantar-se a cada 30 minutos já faz uma diferença enorme. Você pode aproveitar uma pausa na novela, no jornal ou mesmo no telefone para ficar de pé, caminhar até a cozinha, fazer um alongamento leve ou simplesmente dar uma volta pequena dentro de casa. Girar os ombros devagar, mexer os pés em círculos enquanto está sentado, esticar os braços para cima, tudo isso já ativa a circulação e ajuda o sangue a voltar para o coração com mais facilidade. Para quem tem mais dificuldade de mobilidade, essas pequenas ações ainda são possíveis e muito eficazes. Mesmo sentado, é possível movimentar os tornozelos, esticar e dobrar os joelhos devagar, ou apoiar os pés no chão e levantar o corpo um pouco, como se estivesse prestes a se levantar, só para ativar os músculos. E o mais importante aqui não é a intensidade, é a constância. O coração gosta de movimento leve e frequente. Quando o corpo se movimenta, o coração agradece, o sangue circula melhor, a pressão arterial se estabiliza e até a respiração fica mais fácil. Muitas vezes, o que causa aquele cansaço sem explicação ou aquele peso nas pernas no fim do dia não é a idade, é a falta de circulação eficiente. Por isso, insista em pequenos gestos ao longo do dia. Não espere sentir dores ou limitações para começar. Se você já se levanta para pegar um copo d'água, aproveite para se espreguiçar. Se for atender a porta, caminhe um pouco mais devagar e sinta seu corpo se mexendo. Essa consciência de movimento transforma tudo. Aos poucos, o que parecia difícil vira hábito. E o mais bonito é que, ao cuidar desses detalhes, você começa a notar melhorias que vão além do corpo. Vem mais ânimo, mais disposição e aquela sensação de estar no controle da própria saúde. E quando isso acontece, é como se a vida retomasse o ritmo certo. Mas a melhor parte ainda está por vir, porque é exatamente com essas pequenas atitudes que grandes transformações começam a aparecer. Quando você começa a se movimentar um pouco mais todos os dias, mesmo que seja com gestos pequenos, seu corpo responde mais rápido do que imagina. Em poucos dias, é comum sentir-se menos inchado, com menos peso nas pernas e até com a respiração mais solta. Essa leveza que aparece não vem de nenhum milagre, mas da circulação que melhora, do coração que trabalha com mais tranquilidade e do corpo que agradece o cuidado. Você pode perceber que começa a andar com mais firmeza, a levantar da cama com mais facilidade, a brincar com os netos sem precisar sentar tão rápido. Às vezes, o simples ato de subir uma escada deixa de ser um desafio. Isso não significa que tudo vai mudar da noite para o dia, mas sim que pequenas vitórias começam a surgir, e elas fazem toda a diferença. Se hoje você sente que seu corpo está lento, cansado ou travado, saiba que isso não precisa ser um destino final. Muita coisa pode melhorar quando você decide se cuidar, mesmo que seja com um passo de cada vez. E não há idade certa para começar. O momento é agora. Se algo aqui te tocou, compartilhe este vídeo com quem você ama. Talvez seus irmãos, vizinhos, colegas de caminhada ou alguém especial da família também esteja precisando desse incentivo. Às vezes, uma simples informação chega na hora certa e muda a forma como a pessoa enxerga o próprio corpo. E no fim das contas, o que mais importa não é viver mais, é viver melhor, com independência, com liberdade, com coragem para cuidar de si. Porque cuidar do coração não é só uma atitude médica, é um gesto de amor próprio. E você merece esse cuidado, todos os dias.